Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso Direito Administrativo Começando do Zero, o curso que você vai gabaritar, que você vai aprender realmente o direito administrativo. Esse curso foi feito especialmente para você. Sejam bem-vindos aí também à nova plataforma digital do professor Soares, plataforma de ensino, que está preocupada muito com o aprendizado do aluno. Por conta disso, os nossos cursos não tem inspiração, não tem data para acabar, porque muitas vezes o aluno compra um curso e com 30 dias ele tem que assistir todas as aulas do curso, com 60 dias, 180 dias, e isso aí gera uma ansiedade, gera nervosismo, muitas vezes o aluno perde o curso porque expirou, não deu tempo para assistir, então aqui o curso não expira. E outra coisa, você tem a garantia de atualização desse curso pelo prazo de 1 ano. Esse curso está bem atualizado, as gravações estão iniciando em março de 2020, então já está com o pacote anticrime, as últimas emendas constitucionais, e aí vamos supor que em maio muda alguma coisa aí no direito administrativo. Se a aula já estiver gravada, eu vou lá, gravo novamente com essa atualização para você. Não precisa comprar, não precisa pagar nenhum valor adicional por isso, não. O curso vai ser atualizado até março de 2021. Depois de março de 2021, você continua com o curso, mas ele não vai ser mais atualizado, porque eu já vou lançar o direito administrativo começando do zero 2021, 2022. Mas o curso continua. E aí você vai só acompanhando as alterações para verificar direitinho. Eu vou estar sempre disponibilizando para vocês, mesmo depois do período de atualização, PDF, né, com as mudanças, com a retrospectiva do que ocorreu nas alterações legislativas, jurisprudenciais relacionadas ao direito administrativo, para você estar sempre atualizado aí, estudar pelo material direcionado para o seu concurso. Outra coisa bem interessante, esse curso aqui não tem carga horária, aqui pode ter 200 aulas de direito administrativo, porque o interessante é você aprender, você fazer a base no direito administrativo, coisa que muitas vezes você não consegue fazer no curso presencial, que às vezes tem carga horária definida, e muitas vezes você vai estudar para o concurso e já começa a estudar a matéria lá pela metade, você já começa a estudar direito administrativo por atos administrativos, e aí acha a matéria difícil, não consegue acertar a questão de prova, então vocês vão perceber que aqui vocês vão fazer a base da matéria, você vai entender realmente o que é o direito administrativo, e vai conseguir acertar todas as questões da sua prova. Quando eu estiver fazendo simulados, vocês vão perceber, vai ficar bem fácil. Eu vou trazer questões razoáveis, nível mais ou menos, mas vou também trazer questões de alto nível aqui para vocês. E vai ter momento que você vai acertar uma questão para juiz, promotor, brincando, facilmente. Por quê? Porque o assunto vai ser explicado de uma forma leve, didática, bem objetiva, e você entendendo a razão daquilo ali, o fundamento. Ninguém vai começar aqui já lá aprofundando demais, não. Vai ter aprofundamento? Sim, iremos aprofundar, mas sempre seguindo aí uma gradação. Você precisa primeiro fazer a base na matéria, precisa primeiro entender os fundamentos, para que serve o direito administrativo, para depois ir aprofundando aí. É começando do zero, sim, mas não é bobinho, não é basicão, não. Nós vamos iniciar a matéria para você compreender a introdução do direito administrativo e, quando for pertinente, iremos aprofundar e mostrar as mudanças relacionadas ao direito administrativo, porque o direito administrativo tem mudado muito a forma de cobrar. Tranquilo? Vamos lá. Apresento aqui para vocês dois materiais bem direcionados: direito administrativo para concursos policiais, direito administrativo para concursos jurídicos, tribunais e Ministério Público. São apostilas impressas, não tem PDF, só impresso mesmo, que é para você riscar, rabiscar. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. São apostilas bem interessantes, bem direcionadas. Isso aqui para carreira policial, focada totalmente na polícia. Aqui já focada para tribunais e Ministério Público, que a linguagem já muda um pouco. O nível também já muda um pouco quando você fala questões de tribunais, Ministério Público e questões da área policial. Beleza? Então, vamos lá. Introdução aqui, logo começando com a Constituição Federal. Lá no artigo 1º da Constituição Federal, vai dizer o seguinte: a República Federativa do Brasil
formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito. O que significa isso? Quando a Constituição, logo no artigo 1º, determina que a República Federativa do Brasil constitui um Estado democrático de direito, significa que deve respeitar as leis, respeitar a Constituição Federal. Então, todo mundo tem que respeitar a lei, todo mundo tem que respeitar a Constituição Federal. Não vivemos em um país solto, que pode fazer tudo. Não, a gente pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. Então, cuidado com isso daí. E lá no artigo 5º ele vai dizer justamente isso. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Aqui é onde entra o direito administrativo, onde ele fala que todos são iguais perante a lei. Por quê? Porque é o seguinte, uma pessoa pode chegar e dizer, eu tenho direito a isso. O outro pode chegar, eu também tenho direito. Eu sou igual a você. Tenho os mesmos direitos, os mesmos deveres. E aí, como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou trazer um caso prático aqui para você. Imagina que esse cidadão gostando, dançando, de boa, tranquilo, paredão, e parou no meio da rua e botou lá o paredão dele. Tá nem aí. Ligou aí, subiu em cima do paredão, dançou. E esse outro rapaz está com o carro dele aqui, como é que eu vou resolver isso daí? Esse aqui diz, eu tenho direito. Eu estou pagando meu IPTU, estou pagando meu IPVA, seja lá o que for, tenho direito a colocar meu paredão de som aqui. E esse aqui diz, eu também estou pagando meu IPTU, meu IPVA, meus impostos aí estão todos em dias, e eu tenho direito de passar por essa rua. Gerou aqui um conflito, gerou aqui uma confusão que alguém precisa resolver. Quem é que vai aqui no local resolve? Ela vai chegar, conversar com ele, dizer para ele desligar o som, parar e pronto, ele vai acatar o que essa pessoa pedir? Dificilmente. Por situação entre duas pessoas que estão no mesmo patamar, que para o direito, esse daqui é um particular, e esse aqui também é chamado de particular, ou então pode ir na sua prova também terceiro e terceiro, é necessário que surja uma pessoa que esteja em supremacia, uma pessoa que tenha poderes especiais, prerrogativas especiais. E aí é o momento que entra o direito administrativo, é o momento que entra o Estado, porque aí chega o agente de trânsito, chega o policial, e esse policial vai agir em prol do interesse público, o interesse da coletividade. Essa é a base do direito administrativo, é o interesse público, o interesse de todos. Porque o cara querer ouvir o som dele, o paredão dele, esse é o interesse privado dele. Ele tem um som, ele quer colocar para fazer a festa ali, beleza. Esse é o interesse privado. Mas o direito da pessoa passar ali na rua que ele está fechando, e a população que mora ali ao redor dele, está atrapalhando várias pessoas. Então, em prol do interesse público, o Estado, ele possui a supremacia para chegar e mandar esse rapaz retirar o veículo do meio da rua, desligar o som se for necessário, até mesmo apreender o equipamento de som, remover o veículo do local se for necessário. Mas olha as palavras, em prol do interesse público, porque eu não posso deixar que o interesse da coletividade, o interesse, como eu coloquei aqui na imagem, várias pessoas aqui, seja suprimido em prol do interesse de uma única pessoa. Então, o direito administrativo, você está começando a entender o direito administrativo agora. É basicamente essas duas palavras, interesse público e supremacia. Nós vamos estudar, basicamente, o Estado. Essas relações que o Estado vai chegar e vai regular a prestação de serviços públicos, o Estado vai possuir essa prerrogativa, essa supremacia, basicamente no poder de polícia, da intervenção do Estado, do fomento. É isso daí que o direito administrativo vai se preocupar. Ele está buscando essa relação na sociedade aí, garantir a paz, a tranquilidade, o trânsito seguro,
tudo em prol do interesse da coletividade. Olha uma regrinha bem interessante que você encontra lá no Código de Trânsito Brasileiro. Lá no artigo 95 é dito o seguinte: nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito. Aqui você visualiza muito bem a supremacia do Estado e essa questão do interesse público, porque ele diz o seguinte, ó: nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres. Como assim? Imagina que você foi aprovado no concurso público e você quer fazer uma festança, fechar a sua rua, chamar um paredão de som, aquele rapaz aí do slide já está convidado. Convide o professor também, lógico, pode me convidar que eu vou sim, com todo o prazer do mundo, fico muito feliz com a aprovação dos meus alunos. Mas aí é o seguinte, fechar a rua ali é interesse de quem? É interesse privado seu. Você foi aprovado no concurso e você quer fechar a rua para colocar as mesas lá, fazer sua festinha de aprovação, de nomeação. Mas aquela rua é pública. Qualquer pessoa, não só os moradores daquela rua, mas qualquer pessoa pode passar por ela. Então, existe o interesse da coletividade ali. Existe um interesse público. E esse interesse público, ele é supremo. Ele está em supremacia sobre o seu interesse privado. Então, por conta disso, para que você possa realizar uma obra, para que você possa realizar um evento que vá perturbar ou interromper a livre circulação de veículos ou pedestres, você precisa pedir permissão ao órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Vai pedir, olha, eu posso fazer isso? O órgão vai analisar. Ele vai pensar, não, realmente não, dá para fazer, dá para aprovar. Agora, não dá não. Essa rua é muito movimentada, vai ter uma passeata nesse dia, moram muitos idosos ali próximo, então não dá não. O órgão vai lá e não aceita você interromper, não aceita fechar a rua em prol do interesse público. Ele vai dizer, não dá certo por conta disso, por conta que tem um hospital aí próximo, mas se não, se tiver tudo ok, ele pode autorizar. Não, beleza, pode fechar, faça aí sua festinha, não vai atrapalhar o interesse público não, beleza? Então, reforçando, direito administrativo são essas duas palavras basicamente, é o interesse público, o interesse da coletividade e essa supremacia do interesse público. É por isso que o Estado chega, manda e a pessoa tem que obedecer. Basicamente, essa relação unilateral do Estado que você visualiza lá no ato administrativo. O ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade. A administração manda e a pessoa tem que obedecer. Por quê? Por conta dessa supremacia do interesse público. E essa supremacia é decorrência da relação de direito público, porque o direito administrativo é um ramo predominantemente do direito público, e ele traz essa relação vertical do Estado em posição superior ao particular. Essa é basicamente a relação do direito público, diferente do direito privado, que o Estado está em posição de igualdade com o particular. Opa, coloquei Estado de novo aqui. Só apagar aqui rapidinho para não perder tempo. Pronto. O Estado está em posição de igualdade com o particular. Essa é as relações de direito privado. Professor, o direito administrativo é totalmente público? Não. Ele é predominantemente público, um ramo do direito público. Mas, excepcionalmente, eu utilizo regras do direito privado também no direito administrativo. Quando? Quando o Estado vai alugar uma casa. Aí, nesse caso, o Estado está no mesmo patamar do particular. O Estado não pode chegar e dizer, eu vou alugar, você vai ser obrigado a me alugar por esse valor, por tanto tempo e pronto. Não. O Estado chega e diz, quer alugar? O dono da casa pode dizer, não quero. E pronto. O Estado não tem a supremacia, não tem o poder de chegar e obrigar aquela pessoa a alugar a casa. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Direito administrativo, um ramo predominante do direito público. Vamos aprofundar um pouco aqui, já na aula 1, aula inaugural, já vou trazer um aprofundamento, talvez você nem conhecesse isso daqui, quem já tinha um conhecimento de direito administrativo,
Quem está começando do zero realmente, primeira vez que está estudando direito administrativo, vai ficar show que já vai aprender um conteúdo bem completo. Então, o interesse público primário e o interesse público secundário. O que é isso daqui? O interesse público primário é o interesse da coletividade. É o interesse de todos. Quando estamos falando de direito administrativo, estamos falando de administração pública, basicamente. Ou falar assim no popular, estamos falando de prefeito, governador, presidente. O prefeito ali, quando ele está no poder, ele vai trabalhar para quem? Ele vai trabalhar para todos, né? Ele não vai trabalhar só para ele. Ele não vai trabalhar só para a família dele. Ele vai trabalhar para todas as pessoas. Então, nesse caso, ele vai trabalhar para a coletividade. Isso que é o interesse público. E o direito administrativo, ele vai estudar, vai regular justamente isso daí. Essa relação entre o Estado e a sociedade, entre os agentes públicos, enfim. Então, o interesse público primário é o interesse da coletividade. Já o interesse público secundário é o interesse do próprio Estado. Do Estado. Como assim, professor? Do Estado aumentar suas riquezas. Quando ele vai aumentar um tributo, o interesse secundário aí, de aumentar a arrecadação, para poder investir mais na saúde, investir mais na educação e assim por diante. Agora, uma coisa que você tem que saber: o interesse público primário, ele sempre deve prevalecer sobre o secundário. O secundário só existe se estiver atrelado. É permitido o Estado aumentar a alíquota de algum imposto, alguma coisa do tipo, ele secundário, se ele chegar e dizer, não, eu vou aumentar para poder investir na saúde, para poder investir na educação, enfim, ele tem que utilizar aquilo ali em prol do interesse público primário também. Então, interesse público primário da coletividade, secundário do Estado, interesse patrimonial de aumentar as riquezas do Estado. Um exemplo bem clássico aqui é a famosa CPMF, que já acabou, passou aí, se não me engano, mais de 10 anos, mas nos anos 2000 ela foi extinta, não existe mais, mas vez por outra existe uma notícia de voltar a CPMF, né? Ela está sempre na mídia aí. E essa CPMF era um tributo, uma contribuição, como o próprio nome já diz aí, que era cobrado de transações bancárias. Você ia sacar, você pagava a CPMF, você ia fazer uma transferência, tinha lá a CPMF, eram alguns centavinhos que eram pagos ali. E olha aqui, CPMF, a criação de um tributo, está relacionado com o quê? CPMF, criação de um tributo, está relacionado com o interesse público secundário do Estado, o interesse de aumentar as riquezas do Estado. Mas olha aí o que é que o conceito da CPMF diz assim: a CPMF era uma contribuição destinada especificamente ao custeio da saúde pública, da previdência social e do fundo de combate e erradicação da pobreza. Você visualiza o que agora? Você visualiza o interesse primário. Saúde pública é interesse primário, é interesse de todos, de toda a coletividade. Previdência social, erradicação da pobreza, é interesse público primário. Então, para existir a CPMF, eles tiveram que dizer que era destinada especificamente à saúde pública, previdência. Por quê? Porque o interesse público secundário, ele tem que estar atrelado ao interesse público primário. Bora para as questões, ver como isso é cobrado em prova. Então, primeira questão bem recente aí, VUNESP 2019, procurador jurídico, vai dizer o seguinte: o interesse público pode ser classificado em primário e secundário, sendo correto afirmar que o interesse público secundário pode ser compreendido como interesse da coletividade. Está errado, né? Porque o interesse público primário é que pode ser entendido como o da coletividade. No item B vai dizer o seguinte: quando a administração invocar o interesse público primário,
Este tem que ter como finalidade atingir o interesse público secundário, ou seja, aquele sempre deve ser instrumental para atingir este. É o contrário, né, não? Quando a administração invocar o interesse público secundário, CPMF, lembra aí, este tem que ter como finalidade atingir o interesse público primário. Lembra aí do investimento da CPMF, que era para saúde, previdência social e erradicação da pobreza, né? Então, CPMF é o secundário, mas ele tinha como finalidade atingir o primário, que era investimento na saúde. Beleza? Então, entender está errado. C. O interesse público primário decorre do fato que o Estado também é uma pessoa jurídica, que pode ter interesses próprios, particulares. Está errado. Esse interesse do Estado como pessoa jurídica, interesses próprios, é interesse público secundário e não o primário. D. O interesse público primário tem cunho patrimonial. Errado. O que tem cunho patrimonial é o secundário. E o item é: o interesse público primário é o verdadeiro interesse a que se destina a administração pública, pois este alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o particular. Certíssimo aí o item é, e é o nosso gabarito. Tá vendo como isso é cobrado em prova? E muitas vezes você nem tinha estudado isso, né? Talvez nem sabia que existia essa diferença do interesse público primário e secundário. Mas tá aí, 2019, questão bem quentinha. Procurador jurídico da banca no CEP. E aí cai em prova, você fica sem saber. Então tem que, o direito administrativo está mudando. Eu estou sempre falando isso. Em sala de aula, todo lugar que eu vou, digo, o direito administrativo está mudando. Não é mais aquele assunto bobinho, aquela besteirinha, que ia lá, perguntava qual os princípios que estão no artigo 37 da Constituição, não é mais assim, não. Então, a gente precisa aprofundar, precisa conhecer os assuntos, e esse curso aqui é essencial para isso, para você aprender realmente o direito administrativo, entender o porquê que ele existe. Muitas vezes, você sabia o que era o interesse público, você sabia a supremacia, sabe que existe o princípio da supremacia, mas talvez você não visualizou dessa forma aqui, da forma como ele, o porquê que ele é utilizado, né? O porquê que o direito administrativo existe, por que o direito penal existe, por que o direito constitucional existe. Quando você vai estudar o direito penal, você pensa, vou estudar o Código Penal. Quando você vai estudar o direito constitucional, você pensa, vou estudar a Constituição Federal. E o direito administrativo? Quando você vai estudar, você pensa o quê? O que você vai estudar? Você vai estudar basicamente a administração pública, o Estado, essa relação da sociedade aí. Aqui, ó, duas pessoas em conflito, duas pessoas dizendo que têm direitos, são iguais perante a lei. Só que essa própria lei, a própria Constituição, quando diz que é Estado Democrático de Direito, ela vai chegar e vai dizer, opa, vocês dois são iguais, mas vocês têm que respeitar a lei, você tem que respeitar a Constituição Federal, vocês podem fazer tudo, desde que a lei não proíbe. Então, quando esse rapazinho aqui estava prejudicando várias pessoas, o interesse privado dele ficou aí, ó, em detrimento do interesse público. O interesse público ficou em supremacia, beleza? Então, vamos conhecer agora algumas regrinhas sobre o Estado em si. Porque o Estado, ele é uma pessoa jurídica de direito público. É um ente personalizado. Possui personalidade jurídica. E cuidado que a mídia gosta de utilizar Estado, governo e administração pública como a mesma coisa. Se você assistir um jornal, você vai visualizar como se o Estado, o governo e a administração pública fossem a mesma coisa, mas não é. Dá para perceber logo aqui. O Estado ele possui três elementos constitutivos: o povo, o governo e o território. Para eu chegar e dizer, isso aqui é um Estado, ele precisa ter um povo, ele precisa ter um governo, ele precisa ter um território. Para ficar bem didático, eu gosto de comparar isso aqui com um cursinho. Um curso preparatório. Para eu chegar e dizer, isso aqui é um curso preparatório, ele precisa do povo, ele precisa de aluno. Se não tiver aluno, não tem curso preparatório. Ele precisa de um diretor, de um coordenador. Se não tiver ninguém lá para estar coordenando, para estar sabendo a questão que o aluno está precisando, se está gostando de tal professor ou não, não vai para frente. Então, precisa de um governo e precisa de um território. O cursinho precisa de um local.
Até mesmo o curso online precisa de um local para ter o servidor, enfim. Então, é basicamente assim, o Estado precisa do povo. Como é que eu vou dizer que ali é um Estado se não tem um povo daquele, não tem os nacionais, né, não tem aquela noção de pátria? Precisa de um governo e precisa de um território. Alguns doutrinadores ainda incluem a finalidade como elemento do Estado, mas as bancas ainda não cobraram isso. Mas aquela informaçãozinha que você deixa guardada aí, se na prova perguntar povo, governo, e pode vir até assim, governo soberano. Porque a República Federativa do Brasil ela possui soberania perante outros países. Então, aqui dentro do Brasil, o Brasil tem soberania, quem manda é ele. Se um estado, por exemplo, os Estados Unidos, Venezuela, Paraguai, agora, como está bem atual, né, e o discurso é bem atualizado, o Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai. E aí, se o Ronaldinho Gaúcho tivesse pisado no Brasil, aí ele não teria sido preso no Paraguai. Por quê? Porque o Paraguai ia solicitar a extradição dele. E o Ronaldinho Gaúcho, sendo um brasileiro nato, ele não seria extraditado. Ele podia responder aqui no Brasil, mas ser mandado para o Paraguai para ele ser preso lá, ele não seria. Por quê? Porque o Brasil tem soberania perante o Paraguai. O Paraguai não pode entrar aqui, eu vou entrar no Brasil, vou pegar o Ronaldinho Gaúcho lá dentro e vou trazer. Não pode, por conta desse governo soberano. Aqui dentro do Brasil, quem manda é a Constituição Federal. E ela diz, brasileiro nato não é extraditário. Então, acabou. Beleza? Então, na sua prova pode vir povo, governo soberano ou território como elementos do Estado. E aqui no curso nós vamos estudar o que já foi cobrado e o que ainda pode ser cobrado. Por isso que eu estou falando. Alguns doutrinadores estão incluindo a finalidade como elemento do Estado. Então, se aparecer na sua prova, você já está sabendo desse aprofundamentozinho aí, mas como regra, os elementos são esses três aqui. Beleza, então Estado e governo não é a mesma coisa, porque o governo é um elemento do Estado. Já deu para perceber a diferença. Logo no início da Constituição, a Constituição estabelece a forma de Estado e a forma de governo brasileiro, porque ela fala assim, a República Federativa do Brasil. Quando ela fala república, está definindo a forma de governo, que é a república, que é caracterizada pela representatividade popular, pela democracia. O povo exerce a democracia de forma direta, pelo plebiscito, pelo referendo de forma indireta também, pela temporalidade no exercício do poder. Então, o governante fica de 4 em 4 anos, toda hora está mudando. Existe essa temporalidade no poder, é uma das características da república. Já a forma de Estado brasileiro é a federação. E qual a característica dessa federação? É a divisão em unidades autônomas. Cuidado. Soberania, possui o governo soberano. Agora aqui eu tenho divisão em unidades autônomas. Esse pessoal aqui possui autonomia. Cuidado para não confundir na hora da prova. Que é quem? União, estados, Distrito Federal e municípios. Outro cuidado, não tem territórios aqui. As bancas gostam de causar essa pegadinha também. Então, o presidente da República, que está na figura representando a União, o chefe o presidente da República, ele é tanto chefe de Estado como chefe de governo, ele não manda no município. Ele não chega no município e diz, eu vou escolher o secretário, você vai fazer isso. Por quê? Porque o município tem autonomia. Dentro do município, quem manda é o prefeito. Não existe hierarquia, anota isso daí, é importante. Não existe hierarquia entre essas unidades aqui. Não existe hierarquia entre a União e o município, entre o Estado e o município. De jeito nenhum. Existe divisão de competência, cada um possui autonomia perante aí a Constituição Federal. Beleza? Então, conversando um pouco mais sobre a Federação Brasileira, e aqui já aprofundando, o federalismo brasileiro foi formado por desagregação ou segregação. Ele foi formado de dentro para fora. Como assim, professor? Vou explicar aqui. Ó. Lá nos Estados Unidos, existiam 13 colônias.
Aqui várias colônias. E essas colônias, elas se juntaram para formar um estado só. Então, essa federação dos Estados Unidos, ela é classificada como se fosse de fora para dentro. Porque eu tinha várias colônias espalhadas por aí, 13 colônias, que se juntaram para formar os Estados Unidos da América. Já no Brasil, eu tinha o Brasilzão todinho aí, solto no meio do mundo, e ele foi dividido aí, o mapa do Brasil aqui bem parecido, né? Em regiões, em estados, em municípios, ocorreu essa divisão aí. Então foi o quê? Foi de dentro, eu tinha um, e saí dividindo. Foi de dentro para fora. Eu saí segregando, meu. Federalismo por desagregação ou segregação. Teve inspiração norte-americana, só que lá nos Estados Unidos ocorreu de fora para dentro. E aqui no Brasil foi de dentro para fora. Isso é chamado de movimento centrífugo. É só você lembrar, centrífugo, lembra de fuga. Fuga é de dentro para fora. Nos Estados Unidos, foi centrípeto, de dentro, de fora para dentro. Então, cuidado. Isso aí já foi cobrado em prova. Olha essa questão aqui. Sobre a forma de Estado, é correto afirmar que o Brasil se apresenta como uma confederação? Não. Confederação é a junção de dois estados, né? Como se a República Federativa do Brasil se juntasse com a Argentina, seria uma confederação. Estado unitário, também não. Porque o Estado unitário é como se só existisse só Brasil. Acabasse Estado, acabasse município, acabasse o Distrito Federal e pronto, só existe o Brasil. Não. Então, está aí fora o item B e C. Aí o aluno ficaria na D e na E. É uma federação, mas aí, o movimento é centrífugo ou é centrípeto? Agora você já sabe, o movimento é centrífugo, de dentro para fora, tá fugindo. Beleza, gabarito D de dado. Para finalizar, vamos conhecer as funções essenciais do Estado. Já foi explicado os elementos do Estado, que é povo, governo soberano e território. Foi explicada a diferença de Estado para governo, explicada a forma de Estado, a característica da federação, a forma de governo república. Agora, vamos conhecer aí as funções do Estado. Porque o Estado possui três funções essenciais, três funções básicas: a função de administrar, a função de legislar e a função de julgar. Não é todo mundo que pode administrar. Ou você acha que qualquer pessoa pode chegar e administrar uma cidade? Já agora eu vou ser o prefeito, eu me denomino prefeito. Não, existe uma Constituição Federal dizendo como é que vai ser feita a eleição para o prefeito, quem é que vai mandar, quantos vereadores cada município vai ter, a depender da quantidade de habitantes, deputados, governador, presidente. Então, administrar é a função do Estado. Da mesma forma, legislar. Não é todo mundo que pode fazer uma lei. Ah, vou fazer uma lei aqui, mudou. Não, quem é que pode? Só o Estado que tem casas legislativas. Tem a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, Senado Federal. E da mesma forma, julgar. Ah, todo mundo aqui pode julgar? Pode pegar e condenar uma pessoa, você está preso por isso e por isso e por isso? Não, porque julgar é uma função do Estado. Beleza, nós vamos estudar basicamente essa função aqui, que é a função de administrar, que é a administração pública, que é o direito administrativo. Essa função é exercida tipicamente pelo Poder Executivo. Tanto que eu falei no início da aula, não estudar aqui prefeito, governador, presidente, porque é realmente o que está mais relacionado com o direito administrativo, essa administração pública. Mas cuidado, olha aqui no mapa mental, não existe função exclusiva de cada poder. O Poder Executivo administra, tem a função de administrar, tem, mas isso não é exclusivo dele. Como assim? Não é só ele que pode administrar. O Legislativo e o Judiciário, na função atípica, também pode administrar. Quando, professor?
da forma que é estabelecido na Constituição Federal. A Constituição estabelece que o Legislativo pode administrar, o presidente do Senado, ele vai administrar. Daqui uns dias, acho que até junho desse ano 2020, vai ser aberto o concurso aí para a Polícia do Senado. Quem é que vai autorizar esse concurso? Quem é que vai assinar o edital? Quem é que vai chamar o pessoal, fazer a nomeação, a posse? É o presidente do Senado. Mas espera aí, o presidente do Senado está no Legislativo. E ele está, o concurso público é o quê? Administrar, administração pública, direito administrativo. Então, de forma atípica, porque assim, você não votou no senador para ele administrar, você votou para ele legislar. Mas de forma atípica, uma vez por outra, ele também pode administrar. No Senado, tem o faxineiro, tem o assistente, tem o técnico legislativo, tem vários servidores públicos. Quem é que administra? O presidente do Senado. Da mesma forma, acontece no judiciário, com o presidente do tribunal, com o juiz, que é diretor do fórum, diretor da comarca. Então, acontece dessa forma, ele vai administrar ali o fórum, ele vai administrar o tribunal. No ano passado, teve o concurso do TJ do Ceará, e o presidente do tribunal, do TJ do Ceará, ele estava lá no Instagram, sempre ele era bem comunicativo, fazia uma live dizendo como é que ia ser e tal. Então, tipo, ele é um desembargador, está na presidência do tribunal, ele não está lá para administrar, ele está lá para julgar, essa é a função típica dele. Mas, atipicamente, ele pode administrar, porque não existe função exclusiva de cada poder. Uma coisa que tem que tomar cuidado, o poder do Estado, ele é uno, indivisível e indelegável. Indivisível e indelegável. Essa questão de dizer que tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, não está dividindo o poder do Estado, não. Eu estou dividindo as funções do Estado. A função de administrar fica típica com o poder executivo. Legislar fica típica com o poder legislativo. E julgar com o poder judiciário. Na realidade, alguns doutrinadores chamam isso aqui até de órgãos, nem de poderes. Então, o poder do Estado é uno, é indivisível e indelegável. Um poder não pode delegar a função para o outro, salvo as determinadas na Constituição Federal, que aí surgem as funções atípicas, que a Constituição diz, ó, de forma atípica o legislativo pode administrar, mas ele não pode delegar uma função dele para outro poder. Não, porque o poder do Estado é uno, indivisível e indelegável. Guarda isso que é importante. Beleza. Legislar é típico do poder legislativo, mas o executivo, na medida provisória, na lei delegada, ele também pode legislar de forma atípica, e o judiciário, quando edita os regimentos internos. Julgar é típico do poder judiciário, mas o legislativo também, de forma atípica, pode julgar, quando, um exemplo, quando julga o presidente da República no processo de impeachment. Agora vem uma divergência doutrinária. O executivo. Parte da doutrina entende que o executivo tem a função realmente atípica de julgar, que julga no processo administrativo. Outra parte da doutrina entende que não, que o administrativo não tem a função de julgar. Por quê? Porque o processo administrativo não tem força de coisa julgada. Porque a decisão, se um servidor público é demitido em um processo administrativo, esse servidor pode ir para o judiciário e o juiz determinar a reintegração, passar por cima da decisão no processo administrativo. Então eles entendem, não julgou, porque essa decisão pode ir para o Poder Judiciário. E aí, professor, o que eu marco na hora da prova? Como o nosso curso é começando do zero, não é específico para uma banca, porque tem o curso de Direito Administrativo focado na banca CESP, FCC, no CEP, e aí nesses cursos específicos, eu falo o entendimento da banca. Mas eu vou trazer para vocês o entendimento da banca mais cobrada aí, que mais utilizada no concurso, a banca CESP. Para a banca CESP, o executivo não julga, justamente porque o processo administrativo não tem força de coisa julgada. Então, guarda isso daí. Se cair na prova,
pode ser objeto de recurso, porque tem dois entendimentos, então muitas vezes as bancas nem cobram. A banca CESP é que tem a coragem de colocar em prova e segurar o gabarito, mas outras bancas não vão nem cobrar para não dar nenhum problema relacionado a isso. Beleza? Então, em relação às funções do Estado, não existe função exclusiva de cada poder, as bancas gostam de cobrar isso. O que existe é uma função típica, preponderante, e uma função atípica. Para finalizar, resolver essa questão, que vai dizer o seguinte: com respeito à organização administrativa da administração pública, julgue o item. O Poder Judiciário, além de sua função jurisdicional típica, pratica ato no exercício de função normativa, como na elaboração dos regimentos internos dos tribunais. Certíssimo. Quando ele fala função normativa, ele está se referindo à função legislativa. Então, além da função típica dele, de julgar, função jurisdicional, o judiciário também tem a função normativa, legislativa, como na elaboração de regimento interno dos tribunais. Beleza? Então, estamos aí, quase 40 minutos de aula, passou dos 30 minutos, que geralmente é o padrão, mas foi de uma forma tão leve, tão tranquila, que passou despercebido, né? Então, vai ser assim todo o nosso curso, de uma forma leve, de uma forma didática, e sempre também que for pertinente, vamos aprofundar o conteúdo para você gabaritar o direito administrativo na sua prova. Que a aula vai ficar um pouco cansativa, eu vou tentar ao máximo não deixar a aula cansativa, sempre leve, para você assistir aí e conseguir compreender tudo que foi explicado. Sempre trazendo questões para comprovar como o assunto é cobrado em prova, demonstrando aí, beleza? Então, finalizamos nossa primeira aula aí, direito administrativo começando do zero, estamos apenas começando, como o próprio nome do curso já diz. Tem muita coisa pela frente. Então, peço aí sua colaboração, entre em contato comigo, vamos estreitar esses laços aí. Professor, gostei, professor, faça isso, professor, eu quero mais isso no curso. Enfim, a plataforma é nossa, é para realmente fazer da forma como os alunos. Eu sempre, quando eu fui criar essa plataforma, eu entrei em contato com vários alunos perguntando o que vocês querem de preparação. E aí eu estou fazendo de acordo com o que alguns foram respondendo. Então, pode entrar em contato para tirar alguma dúvida. Não deixe guardar a dúvida, não. Beleza? Forte abraço a todos e bons estudos.